Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria geral do Estado, ok? Pessoal, essa aula é um tanto quanto teórica, então nós vamos pegar alguns pontos e vamos tirar algumas dúvidas na sala de aula mesmo, tá? Durante a nossa live. Pessoal, é o seguinte, primeiro que quando a gente fala, já fiz essa definição com vocês, quando a gente fala de filosofia política, é diferente de sociologia política ou de ciência política, porque na ciência política a gente está preocupado mais com pragmatismo, ou seja, como é que se dá as coisas na prática, tá? E aí, pessoas, para você que está aí sem fazer nada nessa pandemia, fala assim, eu estou querendo fundar um país. Vou fazer a Pandemiolândia. Muito bem. Como é que a gente funda um Estado? Como é que o Estado aparece? Nós vimos na última aula sobre o surgimento da Constituição. A Constituição é a carta, é o documento oficial que formaliza o aparecimento de um Estado. Só que aí o Estado, e aí vem a nossa aula de teoria geral do Estado, o que é um Estado e como ele aparece e como ele se constitui. Quais são as características disso, né? Estado é um conjunto de instituições. Estado é uma instituição. É uma instituição que acaba sendo um conjunto de instituições que controla e administra uma nação com estrutura própria e politicamente organizada, ok? Então não confunda Estado com nação. Tudo bem? Estado, bom, você não pode confundir Estado com nação e não pode confundir Estado com governo. Porque às vezes você fala assim, não, meu Estado, meu país, minha nação. Não, porque o governo precisa fazer isso, o governo é o Estado. Então, o que é Estado, professor? A instituição que une outras instituições organizadas politicamente. O que é nação? Nação tem a ver com sentimento de pertencimento. Tanto é que a palavra nação vem de nato, nascido em latim, que significa aquele que nasceu, né? Aquele que nasceu em determinado lugar. Então a nação envolve pertencimento, identidade. Eu vou lá e tiro a cidadania italiana, só agora a minha nacionalidade, tenho dupla nacionalidade, porque agora reconheci o pertencimento a outro país, no caso. O Estado é uma instituição, e o Estado é composto por pelo menos 3 elementos: povo, território e governo. Então o governo é um dos elementos, veja, é um dos elementos do Estado. Povo, território e governo são os 3 elementos para compor o Estado. Então, o que o Estado é, professor? Pensa que o Estado é o carro. Pensa que o Estado é o carro, ok? O Estado não precisa ter gente para dirigir, é o povo. As pessoas vão andar no carro, vão entrar no carro, então o povo é isso aí, essa galera. O território é a estrutura física, né? Onde ele estaciona, onde ele dorme, qual é o estacionamento, qual é a garagem que a gente põe nele, é o território. E aí você tem espaço aéreo, espaço marítimo, espaço terrestre. Por isso nós temos 3 forças armadas: exército terrestre, aeronáutica para aérea, marinha para marítima. Olha só, coisinhas básicas, mas que às vezes a gente não para refletir. E o que é o governo? O governo é o poder do Estado. Para que o carro serve? Para andar. Então o governo é aquilo que é o poder que o Estado tem para poder fazer as coisas. E aí quando a gente fala de governo, pessoas, tem 3 poderes. Quais são os 3 poderes dentro do governo? Poder legislativo, executivo e judiciário. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas só para a gente resumir, legislativo faz as leis, administrativo administra, judiciário faz cumprir as leis. Tudo bem? Então, por que a gente tem que diferenciar quem é o Estado e quem é o governo? Porque a diferença entre monarquia e república, na maioria das vezes, parlamentarista e presidencialista, basicamente está na união de quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo. Quem é o chefe de Estado, professor? Representante legal do Estado. Quem é o chefe de governo? Quem dirige o Estado. Então vamos falar aquela analogia do carro? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um carro no meu nome. Eu tenho um carro no meu nome, professor, maravilha. Mas a Mariazinha que vai dirigir meu carro. Posso dirigir meu carro? Posso. Então, quem representa legalmente o carro é o chefe de Estado. Então, o carro está no meu nome, então eu sou o representante legal do carro. O chefe de Estado é isso aí, é o representante legal do Estado. E o governo? O governo quem dirige? O carro. Posso eu mesmo dirigir? Pode, desde que você tenha todas as habilitações para tal. Mas pode ser que outra pessoa dirija. Agora você entendeu a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo, por exemplo. No presidencialismo, o cara que representa o Estado é a mesma pessoa que dirige. Nos parlamentarismos, o cara que representa o Estado é diferente de quem dirige. Quem dirige o Estado é diferente de quem representa. Tudo bem? Então, tem que saber diferenciar chefe de Estado e chefe de governo. Política de Estado e política de governo. Política de governo tem a ver com a cara de quem está dirigindo. Dirige a 50 por hora, tola o pé, não tola o pé. Bom, agora, política de Estado tem que trocar óleo, tem que ver pneu,
Não sei se eu estou fazendo uma analogia que você consiga compreender. Ou seja, tem instituições no Estado que elas independem de que governo passe. Exército, por exemplo. Então elas independem do governo que passa, porque ela é uma instituição de Estado. Então ela merece uma política, ela deve ser tratada com políticas de Estado. Mas políticas de governo tem a ver com a cara de quem está dirigindo. Se dirige com a janela aberta, se dirige a 120 por hora ou a 60, enfim, isso tem a ver com quem está dirigindo. Pegou a referência? Pegou a analogia? Então vamos aqui para a próxima e a gente vai entender um pouquinho mais qual é que é dos tipos de Estado. Quanto ao território e quanto ao governo, ok? Quanto ao território, pessoas, eu posso ter um Estado simples ou um Estado composto. Eu posso ter um Estado unitário ou um Estado federativo. O que é unitário? Pessoas, a gente concentra numa única unidade a administração daquele país. Pega, por exemplo, Portugal. Portugal, pessoas, é tão pequenininho que não precisa dividir para administrar. Mas pega Brasil. A gente pega e divide Brasil. Então nós somos uma federação, porque nós temos vários unidades federativas, UF. Você cansa de ver esse UF nas fichas de vestibular? Aí você fala, o que é esse UF? Ah, não sei, bota São Paulo. Unidade federativa. Quantas unidades federativas nós temos? 27. Quantos estados nós temos? 26. E um Distrito Federal. Então, unidades federativas, 27. Ok? Agora, quanto ao governo, pessoas, eu posso ter monarquia ou república. Qual que é a diferença, professor? Qual a diferença? Como chegar lá? Ok? Quanto tempo fica lá e se responde, se tem responsabilidade, se pode ser processado. Então vamos lá. Na monarquia, como que ele chegou lá? Hereditário. O pai dele provavelmente era rei, ele chegou lá, era monarca, ele chegou a ser monarca. Quanto tempo ele fica lá? Vitalício, até ele morrer. E eu posso processar o rei? Não, meu amor, o rei a gente não processa. Agora, na república, como ele chega lá? Por eleição. Ok? Quanto tempo ele fica lá? Um tempo, um mandato. É temporário. E eu posso processar o presidente? Posso processar o presidente. Ok? Então, desses modelos pequenos, a gente tem basicamente as monarquias e tipos de repúblicas. Monarquia absoluta, constitucional e parlamentarista. E as repúblicas presidencialistas e parlamentaristas. Lembre-se que uma monarquia, o cara chega lá por hereditariedade, fica até morrer e não pode ser processado. Na república, o cara chega lá por elegibilidade, fica temporalmente e aí ele pode ser processado. Monarquia absoluta tem a ver também agora com os 3 poderes. Porque na monarquia absoluta, onde é que está, professor, o chefe de governo? Ó, tá vendo aqui, ó, o chefe de Estado está aqui. E o chefe de governo, professor? No poder executivo. No Poder Executivo. O Poder Executivo não é aquele que administra? Então, o chefe de Estado está aqui, no Estado, e o chefe de governo está no Poder Executivo. O que é uma monarquia absoluta, professor? Monarquia absoluta, pessoas... Monarquia absoluta, pessoas, é quando o cara é chefe de Estado, o monarca é chefe de Estado, é chefe de governo e acumula... e domina e governa os 3 poderes, exerce a função dos 3 poderes. Ele é o executivo, ele é o legislativo, ele é o judiciário. Na monarquia constitucional, ele é chefe de Estado e chefe de governo, mas comanda só o poder executivo. A monarquia constitucional e o presidencialismo é muito próximo. Por quê? Acumula chefe de Estado com chefe de governo, mas a diferença é que só comanda o poder executivo. Óbvio, guardada a devida diferença de que o monarca tem as suas características e o republicano, o presidente, por exemplo, tem as suas outras. E o parlamentarismo, professor? Simples. O chefe de Estado é um, o chefe de governo é outro, que comanda só o poder executivo. Ok? Que geralmente a gente chama de chanceler ou a gente chama de primeiro-ministro. Tudo bem? Tem uma república que é parlamentarista, professor? Tem. Como é que seria? A gente elegeria o chefe de Estado. O que é que faz o chefe de Estado? Só representa. E quem nomearia, professor, o primeiro-ministro? Não é parlamentarismo? Deveria ser o parlamento. Por que você fala deveria ser, professor? É que na história do nosso Brasil varonil, pequenos, nós já fomos parlamentares em 60, a gente já foi parlamentar em 848 até 89, e depois a gente foi parlamentarismo de 61 a 63. E deu certo, professor? De 61 a 63, ainda que a gente foi nomeado pelo parlamento, primeiro-ministro, mas não deu muito certo por conta do momento político. Aí é uma outra discussão. Mas na monarquia que a gente tinha aqui, tanto é que a gente chamava nossa monarquia nosso parlamentarismo de parlamentarismo às avessas. Professor, o que é o parlamentarismo às avessas? Era o império, era o imperador que fazia
a nomeação, aí não é parlamentarismo. Para resumir então, professor, Estado tem que ter povo, território e governo. O governo tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O chefe do governo, o chefe de Estado está aqui, o chefe de governo está aqui no poder executivo. Tudo bem? Quanto a território pode ser unitário ou federativo, quanto a governo pode ser monarquia ou república, se for monarquia pode ser absoluta, constitucional ou parlamentarista, se for república pode ser presidencialista ou parlamentarista. Fique tranquilo que na aula a gente tira as dúvidas que ficaram pendentes e faz alguns exercícios. Tudo bem? Beijo no seu coração. Essa aula é uma aula mais técnica, então também fique tranquilo, mas vai dar tudo certo em nossas vidas. Beijo, até mais.